mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada. É só você apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo, acione o sininho das notificações e dê o like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão, e com você, amigo internauta. O tema de hoje é o Deus crucificado. É complicado a gente entender a atitude divina em ter que transformar em uma pessoa e viver como nós, sofrer as tentações, passar pelos nossos problemas. Mas é isto que Deus precisava fazer, para mostrar aos outros mundos não caídos de que Lúcifer não tinha razão em sua forma de exigir ou de acusar, mesmo porque Deus é um Deus de amor. E este era o propósito de Deus, mostrar o seu amor para todas as pessoas. No dia da morte de Cristo, não foi uma morte qualquer. Não foi simplesmente o Deus transformado em homem, foi crucificado numa cruz e pronto, morreu. A cruz era a pior morte, mesmo para os bandidos, para os malfeitores. Não era uma morte aceitável. Para os bandidos, para eles era uma vergonha. Agora imaginem para Cristo, que era uma pessoa inocente, um homem que não conheceu o pecado e infelizmente teve que pagar o preço por nós. Em Mateus 27:45 diz que desde a hora sexta até a hora nona havia trevas por toda a terra. Não foi uma morte simples. Quando Jesus expirou, havia trevas por toda a terra. Em Mateus 27, 51 e 52 diz que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Que coisa tremenda, não é? Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. E sabem de uma coisa? Abriram-se os sepulcros. E muita gente que estava morta, dormindo, o sono da salvação, acordaram, abriram seus olhos e foram ressuscitados. Queridos, aquele momento em que o véu se rasgou de alto a baixo, estava dizendo que o santuário terrestre não tinha mais utilidade. Não haveria mais sacrifício naquele santuário. Então ele deixou de existir. Para Deus, não para os sacerdotes, não para os judeus, que continuaram sacrificando animais, porque não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Que coisa triste, não é? Stott fez perguntas semelhantes e surgiu uma resposta. Que cálice é esse? Será um sofrimento físico do qual ele deseja se desviar à tortura do açoite e da cruz, ou juntando todos ao mesmo tempo? Talvez com a angústia mental da traição, da negação e da deserção da parte dos seus amigos, e a zombaria e o abuso dos seus inimigos. Nada poderia me fazer crer que o cálice que Jesus temia era qualquer uma dessas coisas, por mais terríveis que fossem, todas juntas, e mesmo indomáveis. Sua coragem física e moral, durante todo o seu ministério público, havia sido indomável. Para mim é ridículo supor que ele estivesse com medo da dor, do insulto e da morte. Sócrates, na cela de um cárcere em Atenas, segundo o relato de Platão, tomou o cálice da cicuta, que era o veneno, sem tremer,
nem mudar de cor ou de expressão. Então ele levou o cálice aos lábios e alegre e tranquilamente o sorveu. Quando seus amigos começaram a chorar, ele os repreendeu por seu comportamento absurdo e instou com eles a que se aquietassem e fossem fortes. Ele morreu sem temor, pesar ou mesmo um protesto. Teria sido Sócrates mais corajoso do que Jesus? Ou continha os seus cálices venenos diferentes? John Stott escreveu o livro A Cruz de Cristo, e você encontra isso que nós lemos na página 32. Amigo, acredite, Sócrates teve um ato de heroísmo para aquele momento. Mas Jesus, ele teve que tomar uma atitude para o mundo todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sócrates foi local, ou uma ideia temporária, mas Jesus é eterno. É diferente. Entregando a preciosa vida, Cristo não foi sustentado por triunfante alegria. Havia somente trevas opressoras. O que o oprimia não era medo da morte, nem a dor e a vergonha da cruz causavam sua inexprimível angústia. Cristo foi o maior dos sofredores, mas seu sofrimento vinha do senso de malignidade do pecado, ao saber que por meio da familiaridade com o mal, o ser humano tinha deixado de perceber a monstruosidade dele próprio. Cristo viu como é profundo o domínio do pecado no coração humano e quão poucos estariam dispostos a romper com esse poder. Sabia que sem o auxílio divino a humanidade teria que morrer e via multidões perecendo quando poderiam receber o abundante auxílio. Pessoas poderiam receber este auxílio. Você encontra isso no livro Desejado de Todas as Nações, página 60, ou melhor, na página 605. Quando Jesus, suspenso da cruz, exclamou: "Está consumado", você encontra isso em João 19:30. O véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo, significando com isso que Deus não mais se encontraria com os sacerdotes no templo para aceitar seus sacrifícios e muito menos suas ordenanças. E também para mostrar que estava derrubado o muro de separação entre os judeus e os gentios. Os judeus agora estavam igualados aos gentios. Jesus havia feito a oferta de si mesmo para ambos, e se vieram a ser salvos, ambos precisariam crer nele como a única oferta pelo pecado, ou seja, o Salvador do mundo. Quando o soldado feriu o lado de Jesus, estando ele suspenso na cruz, brotaram duas diferentes correntes, sendo uma de sangue e a outra de água. O sangue era para lavar os pecados dos que crescem em seu nome, e a água representava aquela água viva obtida de Jesus e que dá vida ao crente. Você encontra isto no livro Primeiros Escritos, página 209. Vi Cristo em meio a um grande grupo de pessoas. Ele buscava gravar-lhes na mente seus ensinos. Era, porém, menosprezado e repelido. Que coisa terrível! Os sobrecarregavam de injúrias e ignomínia. Minha angústia foi muito grande ao contemplar esta cena. Foi-me mostrada a agonia de Cristo no jardim do Getsêmani, quando o cálice misterioso tremeu nas mãos do Redentor. Meu Pai, orou ele, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você encontra isso no livro de Mateus 26:39. Ao interceder ele perante o Pai, grandes gotas de sangue lhe caíam do rosto ao chão.
Os elementos das trevas pairavam em torno do Salvador para o fazer desanimar. Como são poucos os que reconhecem que tudo isso foi suportado por eles pessoalmente. Como são poucos os que dizem: isso foi feito por mim, a fim de que eu desenvolva um caráter para o futuro, ou seja, uma vida imortal. Quando me foram apresentadas de maneira tão vívida essas coisas, pensei: nunca poderei colocar diante do público esse assunto como ele é. E o que digo aqui é uma parte mínima do que me foi mostrado. Ao pensarem naquele dia, ou naquele cálice que tremeu nas mãos de Cristo, ao considerar que ele poderia ter recusado a bebê-lo e deixado o mundo perecer em seu pecado, tomei a decisão de consagrar todas as energias da minha vida ao trabalho de trazer as pessoas até Jesus Cristo. Você encontra isso no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 81 e 82. Amigos, de fato foi um momento horrível para Jesus. Que situação! Ter que morrer na cruz do Calvário. Trevas sobre toda a terra tremeu, o véu rasgou-se de alto a baixo. Não foi uma morte comum ou uma morte qualquer. Cristo morreu por mim e por você. Talvez você sinta que está mais sombrio ou mais escuro o meu vídeo hoje, mas foi proposital, para que você sinta como foi aquele momento em que Cristo morreu na cruz do Calvário. Pense nisso. Vamos orar. Pai eterno, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, porque o Senhor morreu dando a vida por nós e morreu morte de cruz, Pai. Uma morte vergonhosa, mas Deus se manifestou naquele momento. E a terra tremeu, e as pessoas sentiram que não foi uma morte comum. Ó Pai eterno, que o Deus Espírito Santo trabalhe em nosso coração, para que nós também entendamos que a morte de Cristo não foi uma morte qualquer, mas tomou o nosso lugar, morreu na cruz do Calvário por mim, pelos amigos ouvintes da rádio e também pelos meus amigos internautas. Ó Deus eterno, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais. É só você enviar este vídeo para os seus amigos, colegas de trabalho, de estudos. Ouça a rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz Maranhão. É só clicar no link aqui embaixo na descrição e também adquira o livro Mulher Virtuosa, Quem Achará? Vale a pena. Para você ter uma ideia, fala a história de uma mulher que esteve muito próxima a Deus, que Deus a abençoou grandemente e vai abençoar você também. Na descrição estão todos os contatos do autor, o Dr. Esmeraldo Tertuliano. Adquira, vale a pena. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.